Você já percebeu como alguns líderes parecem sempre estar no controle, mesmo quando não estão dizendo uma palavra? Eles têm um poder invisível, uma presença que impacta a todos ao seu redor. Mas o que é isso exatamente? Como é possível liderar de forma tão eficaz sem precisar gritar ou impor sua opinião a todo momento? O segredo está em algo muito mais poderoso do que as palavras: o silêncio. No mundo dos grandes líderes, quem domina o jogo silencioso tem o poder de transformar qualquer situação a seu favor. Eles sabem que a comunicação não verbal é mais influente do que qualquer discurso, mais estratégica do que qualquer negociação verbal. Mas como você pode aplicar isso na sua vida, nos seus negócios ou até nas suas relações pessoais? Hoje, vou revelar como os maiores líderes do mundo controlam sem precisar falar. E acredite, você também pode usar esse poder em seu benefício. Imagine ser capaz de influenciar decisões, atrair respeito e construir sua autoridade com apenas um olhar, um gesto, ou até mesmo com o poder do silêncio. Está preparado para aprender o jogo silencioso que pode transformar a sua liderança? Fique comigo até o final deste vídeo e descubra. Você já parou para pensar como os maiores líderes do mundo, aqueles que realmente têm o poder de influenciar e dominar situações, raramente precisam falar alto ou ser o centro das atenções? E se eu te dissesse que os líderes mais eficazes sabem que o verdadeiro poder está em controlar o ambiente e a dinâmica ao seu redor, muitas vezes, sem dizer uma única palavra? Isso mesmo, eles não gritam, não buscam incessantemente os holofotes. Em vez disso, dominam com algo muito mais sutil, mas infinitamente mais eficaz: o silêncio. Você pode até pensar que essa afirmação é exagerada, mas eu te desafio a repensar tudo o que você sabe sobre liderança. O jogo do poder nem sempre é sobre quem fala mais ou quem tem o discurso mais empolgante. Muitas vezes, ele está nas entrelinhas, nas pausas, nos olhares, nos gestos discretos e principalmente no controle daquilo que não é dito. Esses líderes criam uma presença tão forte e tão imponente que simplesmente estarem no mesmo ambiente já é o suficiente para transmitir autoridade. Mas como isso é possível? Como alguém pode realmente ter tanto poder sem precisar falar? O que os maiores líderes do mundo sabem sobre esse jogo silencioso que a maioria de nós nunca percebeu? Neste vídeo, você vai entender exatamente como funciona o jogo silencioso do poder. Vamos explorar como os grandes líderes conseguem se destacar e dominar as situações com a força de sua presença, usando o silêncio como uma ferramenta poderosa de influência. A verdade é que o poder não está apenas nas palavras, mas na capacidade de se posicionar, de controlar o ambiente e as pessoas ao seu redor, muitas vezes sem mover um músculo ou fazer qualquer som. Em vez de se preocupar em ser ouvido, eles sabem quando é hora de se calar e de deixar o silêncio falar por eles. Você já imaginou como seria se você conseguisse aplicar esse poder em sua vida? Já pensou no impacto que poderia ter nas suas relações, nos seus negócios ou na sua carreira, se você aprendesse a dominar esse jogo silencioso? E se, ao invés de falar mais, você começasse a falar menos e a ouvir mais, mas ao mesmo tempo controlando totalmente a conversa? Isso parece algo impossível? Talvez você esteja duvidando, mas vou te provar que não é. Vou te mostrar de forma clara e objetiva como você também pode aplicar esses conceitos e começar a liderar de forma mais eficaz, sem precisar gritar ou ser o centro das atenções. Prepare-se para entender que o verdadeiro poder não se encontra em quem fala mais alto, mas em quem sabe se posicionar de maneira estratégica e controlada, usando o silêncio como uma arma poderosa. Você está pronto para descobrir como os maiores líderes dominam o jogo silencioso do poder? Fique comigo, porque nos próximos minutos você vai aprender tudo o que precisa para aplicar essa estratégia em sua vida e se tornar uma pessoa mais influente e mais poderosa sem precisar gritar. O silêncio é frequentemente subestimado. Para muitas pessoas, a liderança está diretamente associada a palavras, discursos eloquentes e tomadas de decisão audíveis. No entanto,
O que muitos não percebem é que os verdadeiros líderes, aqueles que realmente sabem como comandar e influenciar, entendem que o silêncio é uma das ferramentas mais poderosas de todas. O silêncio é um símbolo de controle. Ele não é fraqueza, pelo contrário, é a prova de que você tem o domínio sobre si mesmo, sobre a situação e sobre os outros ao seu redor. Quando alguém é capaz de permanecer em silêncio, pode perceber o que está acontecendo no ambiente, analisar as reações das pessoas e tomar decisões muito mais ponderadas. O silêncio cria espaço para a reflexão e para a observação. Ao contrário de ser uma ausência de poder, ele é, na verdade, uma estratégia de controle consciente. Os líderes mais eficazes em todos os campos, de políticos a empresários, usam o silêncio de maneiras extremamente estratégicas. Eles não precisam falar a todo momento para manter o controle. Na verdade, muitas vezes eles sabem que a melhor forma de agir é permanecer quietos, observando como o ambiente reage ao seu silêncio e depois agir com precisão. A comunicação não verbal torna-se uma ferramenta fundamental nesse processo. Um olhar pode dizer mais do que palavras jamais poderiam. Um gesto sutil pode mudar o rumo de uma conversa ou de uma negociação inteira. O silêncio é o que permite a esses líderes analisar a dinâmica, ler o comportamento das pessoas e ajustar sua estratégia de maneira mais eficaz. Um exemplo clássico e contemporâneo de como o silêncio pode ser usado para comunicar poder é Steve Jobs. Jobs não era conhecido por discursos frequentes, mas sim por sua presença enigmática e sua habilidade de gerar expectativa e tensão. Durante apresentações de produtos, ele muitas vezes fazia longas pausas, deixando o público em suspense. Ele sabia que o silêncio gerava curiosidade e fazia com que as pessoas ficassem ainda mais atentas ao que ele tinha a dizer a seguir. Essas pausas, aparentemente simples, eram na verdade um reflexo de seu controle sobre a situação e sobre a reação do público. Ao invés de preencher o espaço com palavras, Jobs permitia que a audiência se concentrasse em cada movimento, em cada olhar, em cada silêncio. Esse controle do tempo e do espaço, sem precisar falar, era uma demonstração clara de poder. A história está cheia de líderes que usaram o silêncio para manipular e dominar suas circunstâncias. Pense em grandes líderes políticos como Winston Churchill, que soube usar o silêncio de forma estratégica para criar momentos de grande tensão e impacto. Quando ele se apresentava diante do parlamento, a expectativa de suas palavras era tão grande que uma pausa cuidadosamente cronometrada criava uma atmosfera de autoridade e respeito. Essa pausa, muitas vezes, comunicava mais do que qualquer discurso poderia fazer. Churchill sabia que o silêncio, no momento certo, dava a ele o poder de controlar a atenção da sala e criar um efeito de impacto que palavras não poderiam atingir. Ele usava o silêncio para aumentar o peso das suas palavras quando finalmente falava. Outro exemplo pode ser encontrado em uma figura mais próxima ao universo corporativo. O ex-CEO da Amazon, Jeff Bezos, é amplamente reconhecido por sua habilidade de tomar decisões rápidas e estratégicas. Ele é famoso por sua prática de se manter calado durante reuniões. Em vez de falar incessantemente ou se envolver em discussões, Bezos usa o silêncio como uma ferramenta de observação e reflexão. Ele deixa que os outros falem, exponham suas ideias, e apenas depois ele decide o que fazer. Esse tipo de liderança não se baseia em dominar o ambiente verbalmente, mas em saber quando e como interagir com precisão. O silêncio, para Bezos, é uma forma de controlar a dinâmica do grupo, de avaliar as diferentes perspectivas antes de se posicionar. Ele não precisa de muitas palavras para manter o controle de uma situação ou para tomar decisões poderosas. Sua presença, aliada ao silêncio, já transmite autoridade. Mas o silêncio não é apenas uma estratégia para líderes no campo da política ou dos negócios. Em qualquer tipo de relação, seja pessoal ou profissional, o silêncio pode ser uma ferramenta incrível de liderança. Em um ambiente de trabalho, por exemplo, um líder que sabe usar o silêncio para avaliar a situação pode compreender melhor os sentimentos e as motivações dos seus colaboradores.
Quando ele não se apressa para dar respostas ou soluções imediatas, ele permite que os outros se expressem mais livremente, fornecendo informações mais valiosas. O silêncio cria um espaço onde os outros se sentem mais à vontade para falar, e é nesse espaço que um verdadeiro líder pode entender as questões em profundidade e tomar decisões mais eficazes. Em uma negociação, o silêncio pode ser uma forma de pressionar a outra parte a se mover, a oferecer mais ou a revelar suas intenções. Ao se manter quieto após uma proposta, o líder cria uma tensão silenciosa que pode ser muito mais poderosa do que qualquer argumento verbal. Esse tipo de silêncio não é passivo. Ele é ativo e consciente. É uma ferramenta estratégica para controlar o rumo da conversa e forçar a outra parte a se adaptar à sua linha de pensamento. O silêncio também tem uma qualidade quase mística. Ele gera expectativa. Quando alguém se cala de maneira controlada, cria-se uma tensão natural no ambiente. As pessoas começam a ficar mais atentas, começam a tentar adivinhar o que vai acontecer a seguir. Isso é uma demonstração de controle absoluto. Quem controla o silêncio controla a atenção dos outros. Essa tensão gerada pelo silêncio é uma forma de poder que poucos líderes sabem usar. Mas quando usada corretamente, ela pode ser avassaladora. A grandeza do silêncio, então, reside no fato de que ele é uma comunicação de alto nível. Ele fala sem dizer nada. Ele transmite poder sem forçar palavras. E muitas vezes, ele fala mais alto do que qualquer discurso ou fala articulada. No entanto, dominar o silêncio é uma arte, porque requer disciplina, paciência e uma consciência profunda do ambiente ao seu redor. Não é simplesmente ficar em silêncio por ficar, mas entender o momento certo para se calar, o momento certo para olhar e, mais importante, o momento certo para agir. Quando você consegue fazer isso, seu poder como líder se torna imensurável. O silêncio então se transforma em sua maior arma. Ele é o segredo daqueles que sabem controlar o jogo, aqueles que sabem quando falar e, ainda mais importante, quando não falar. A psicologia por trás da comunicação não verbal, e especialmente do silêncio, é um dos aspectos mais fascinantes e poderosos quando se trata de liderança e influência. Muitos acreditam que a forma de se impor em um ambiente é por meio de palavras fortes, discursos contundentes e ações explícitas. No entanto, a realidade é que a comunicação não verbal tem um impacto muito mais profundo e duradouro nas pessoas do que qualquer fala pode produzir. O silêncio, em particular, é uma das ferramentas mais poderosas que um líder pode usar para influenciar, guiar e até mesmo manipular situações. A psicologia que está por trás dessa técnica muitas vezes pode ser sutil, mas seu impacto é imenso. Quando alguém decide se calar, ele envia uma mensagem clara e, ao mesmo tempo, misteriosa. O silêncio cria um vazio, uma ausência que as pessoas naturalmente tentam preencher. Esse vazio não é vazio por acaso. Ele força os outros a agir, a pensar e a responder de maneiras que podem estar completamente alinhadas com os objetivos do líder. Ao criar essa lacuna de comunicação, o líder pode controlar a direção do ambiente e das interações ao seu redor, sem ter que fazer nada, além de simplesmente se manter quieto. Essa é uma das chaves mais importantes para entender como o silêncio pode ser uma ferramenta de poder psicológico. Ele cria um espaço onde o comportamento dos outros é modelado por um desejo de preencher esse espaço, muitas vezes sem perceberem. A presença, um conceito central nesse processo, é a capacidade de ocupar um espaço com uma intensidade que ultrapassa qualquer necessidade de vocalização. Líderes com uma presença marcante não precisam se esforçar para serem notados. Eles naturalmente atraem a atenção de todos ao seu redor. Eles sabem que sua simples presença já é suficiente para influenciar as decisões, as atitudes e até mesmo os sentimentos das pessoas. Não é necessário dizer uma palavra para ser ouvido. O corpo, os gestos e especialmente o silêncio já falam por eles. Quando alguém entra em um ambiente com essa presença, as pessoas automaticamente se tornam mais conscientes de suas ações,
de sua postura e até mesmo de sua energia. Elas começam a agir de acordo com a expectativa que esse líder impõe, mesmo sem um único comando verbal. Esse tipo de presença está profundamente enraizado em como o cérebro humano processa a comunicação não verbal. Em um nível subconsciente, as pessoas estão constantemente lendo os sinais não verbais de quem as rodeia. Isso inclui gestos, expressões faciais, postura e, claro, o silêncio. Quando alguém permanece quieto e confiante, sua postura e energia transmitem uma mensagem clara de autoridade, controle e confiança. O silêncio, portanto, se torna um reflexo de uma habilidade superior para controlar o ambiente sem precisar recorrer a palavras. Essa habilidade de comunicar, poder sem falar, é reconhecida e muitas vezes respeitada por aqueles que percebem essa força. E mais importante ainda, o silêncio exerce um controle psicológico sobre os outros, obrigando-os a reagir de acordo com as expectativas silenciosas do líder. A psicologia do silêncio está intimamente ligada à ideia de expectativa. Quando um líder utiliza o silêncio de forma estratégica, ele cria uma atmosfera de antecipação. As pessoas começam a esperar que algo aconteça, mas não sabem exatamente o que ou quando. Esse estado de expectativa é incrivelmente poderoso, porque força os outros a se moverem ou agirem, sem que o líder precise levantar a voz ou pressionar. Eles simplesmente sabem, em um nível profundo e instintivo, que devem agir, mesmo que não haja uma ordem explícita. O silêncio, nesse sentido, tem um efeito psicológico único. Ele gera uma tensão que só pode ser aliviada quando os outros começam a fazer o que o líder deseja. Esse processo acontece sem que o líder precise emitir qualquer comando verbal. Ao invés disso, ele usa a ausência de palavras para criar uma pressão que faz os outros se moverem de acordo com sua vontade. A presença, que é formada pelo silêncio e pela postura imponente, tem o poder de desarmar os outros e de fazer com que eles reajam de maneiras que não fariam se estivessem sendo verbalmente comandados. Há uma força inexplicável na habilidade de um líder de se manter calado, observando, enquanto aqueles ao seu redor sentem a necessidade de preencher o silêncio, muitas vezes se adaptando às suas expectativas. Esse fenômeno é baseado na psicologia de controle, onde a ação de permanecer quieto força os outros a entrar em ação. Isso ocorre porque, como seres humanos, nós somos naturalmente inclinados a procurar respostas e completar os vazios de comunicação que surgem. Líderes como Nelson Mandela e Martin Luther King Jr. compreenderam profundamente o poder dessa dinâmica. Eles sabiam que suas palavras tinham um peso enorme, mas também entendiam que muitas vezes o silêncio falava mais do que qualquer discurso poderia fazer. A maneira como eles usavam sua presença para criar uma aura de respeito e autoridade era um reflexo direto de sua compreensão da psicologia por trás do silêncio. Mandela, em particular, passou 27 anos em prisão, mas quando foi libertado, sua presença e sua capacidade de se manter calado em momentos cruciais transmitiram uma autoridade e um respeito que palavras nunca poderiam alcançar. O silêncio de Mandela, durante aqueles anos difíceis, não foi um sinal de fraqueza, mas uma demonstração de controle absoluto sobre sua situação, seu destino e, eventualmente, sobre a nação que ele lideraria. O silêncio também pode ser usado para induzir confiança nas pessoas. Quando alguém permanece quieto em uma situação de alta pressão, os outros começam a perceber que esse silêncio vem de uma posição de controle e confiança. Eles passam a confiar mais nesse líder, sentindo que ele possui uma visão clara do que está acontecendo, mesmo sem falar. A psicologia do silêncio, então, não é apenas sobre comunicação indireta, mas também sobre construir uma imagem de invulnerabilidade e certeza. O silêncio permite que os outros projetem suas próprias inseguranças e expectativas no líder, o que cria uma situação em que o líder exerce um poder psicológico de maneira quase invisível, mas profundamente eficaz. Através da presença e do silêncio, um líder pode influenciar comportamentos de maneira inconsciente,
atingindo objetivos e direcionando ações sem esforço. Esse é o poder psicológico que vem com o domínio do silêncio. Uma forma de controle que transcende a necessidade de palavras, criando um espaço onde a liderança é sentida em cada momento, sem a necessidade de ser afirmada verbalmente. O silêncio é mais do que apenas uma ausência de som. É uma força psicológica capaz de modelar atitudes, criar respeito e gerar expectativas em torno de qualquer situação. E quando usado com maestria, ele se torna um dos maiores ativos de um líder. Agora que entendemos o poder psicológico do silêncio e como ele pode ser usado para dominar situações, é hora de trazermos esses conceitos para a vida real. Como você pode aplicar esse jogo silencioso em sua rotina e começar a influenciar os outros de maneira sutil, mas poderosa? A verdade é que qualquer um de nós tem a capacidade de se tornar um líder, mesmo sem ser um mestre das palavras ou da eloquência verbal. O poder está dentro de você, e o primeiro passo é entender como usá-lo de forma estratégica. O silêncio não é apenas uma ausência de som. Ele é uma ferramenta ativa que pode ser usada para aumentar sua influência, gerar respeito e tomar o controle de situações cotidianas, muitas vezes sem esforço. Vamos começar com uma das situações mais comuns no ambiente de trabalho: as reuniões. Imagine que você está participando de uma reunião importante, onde várias ideias estão sendo discutidas. As pessoas estão tentando se impor, falar mais alto e até mesmo forçar suas opiniões, mas você escolhe um caminho diferente. Você decide se manter em silêncio, ouvindo atentamente o que está sendo dito e observando as reações dos outros. Ao fazer isso, você ganha tempo para analisar as falas e decidir com precisão quando entrar na conversa. Mais importante ainda, o silêncio cria um espaço de reflexão. Quando você finalmente fala, suas palavras têm peso, pois foram cuidadosamente pensadas. As pessoas que já estavam tentando preencher o vazio do silêncio estarão atentas a tudo o que você disser. Esse simples ato de se calar e ouvir cria uma aura de respeito e confiança em torno de você, fazendo com que suas contribuições se destaquem mais do que se você estivesse tentando competir verbalmente com os outros. Além disso, o silêncio tem o poder de desarmar situações tensas e negociações difíceis. Pense em uma negociação onde ambas as partes estão buscando a melhor solução. Ao invés de tentar pressionar constantemente, como muitos fazem, você opta por se manter calado por alguns momentos. A outra parte, com a pressão do silêncio, será forçada a agir, a dar mais informações ou até mesmo a ceder em determinados pontos. O silêncio é uma forma de transmitir confiança em sua posição sem precisar demonstrar insegurança ou urgência. Quando você sabe que tem o controle da situação, o silêncio se torna sua arma. Ele permite que você observe e compreenda a posição do outro lado, antes de fazer a sua jogada. Muitas vezes, quando alguém está tentando pressioná-lo, o silêncio é a resposta mais eficaz. Ele cria um campo de expectativa, fazendo com que a outra parte comece a se mover em direção ao que você deseja. Em uma conversa informal, o poder do silêncio também pode ser aplicado. Imagine que você está em uma discussão com amigos ou colegas e a conversa começa a ficar acalorada. Em vez de aumentar o volume ou tentar interromper a fala do outro, você opta por se manter calado, apenas ouvindo. Esse comportamento pode gerar duas coisas poderosas. Primeiro, você ganha tempo para refletir sobre o que está sendo dito. E segundo, você começa a dominar a dinâmica da conversa. O silêncio, nesse caso, cria um espaço onde as pessoas começam a se sentir mais desconfortáveis com o vazio. E muitas vezes, acabam se ajustando ao que você deseja. Elas percebem que você não está tentando controlar a conversa de forma agressiva, mas sim de forma estratégica, o que aumenta sua autoridade no ambiente. Além disso, essa postura transmite uma confiança silenciosa, que faz com que os outros sintam que você é alguém seguro, que sabe ouvir e sabe quando se calar para analisar as situações de forma mais profunda. Mas como você pode aplicar isso em um nível mais pessoal? O poder do silêncio pode ser usado em suas interações cotidianas, tanto com familiares quanto em amizades ou em situações mais íntimas.
Às vezes, em momentos de tensão ou conflito, a tendência é querer falar para se defender ou para resolver a situação imediatamente. No entanto, muitas vezes o melhor a fazer é dar um passo atrás e escolher o silêncio. Isso não significa se afastar da conversa, mas sim dar espaço para que o outro fale e se expresse. Esse tipo de silêncio consciente cria uma dinâmica de respeito, onde as pessoas começam a perceber que você não está reagindo impulsivamente, mas agindo com uma calma estratégica. Esse comportamento também cria uma aura de autoridade. Quando alguém é capaz de se manter calmo e em silêncio, em vez de reagir com palavras, isso transmite uma sensação de controle e segurança. O impacto desse comportamento nas outras pessoas pode ser profundo, pois elas começam a respeitar a sua capacidade de agir com calma em situações de pressão. Em um contexto de liderança, seja no trabalho ou em outros ambientes, o poder do silêncio se torna ainda mais evidente. Muitas vezes, os líderes mais eficazes não são aqueles que falam o tempo todo ou que estão constantemente buscando chamar a atenção. Ao contrário, eles sabem que o verdadeiro poder está em controlar a dinâmica do grupo e influenciar as decisões dos outros sem a necessidade de intervir verbalmente o tempo todo. Quando você aprende a usar o silêncio de forma estratégica, começa a perceber que ele é uma maneira de influenciar o comportamento das pessoas de forma muito mais eficaz do que se estivesse falando constantemente. Seu silêncio cria um espaço de reflexão, onde os outros começam a se ajustar ao que você deseja, muitas vezes sem perceber que estão fazendo isso. Por exemplo, imagine uma situação onde você precisa tomar uma decisão importante, mas não tem certeza de qual direção seguir. Ao invés de se apressar em dar uma resposta ou pedir a opinião de todos, você opta por se calar, refletindo e observando como as pessoas reagem. Isso pode parecer uma estratégia simples, mas tem um efeito profundo. O silêncio cria uma sensação de respeito em torno de você. As pessoas começam a perceber que suas palavras têm peso e que você não age de forma impulsiva. Esse comportamento faz com que as pessoas o vejam como alguém digno de confiança, alguém que tem controle sobre a situação. Em um ambiente de trabalho competitivo, essa habilidade de usar o silêncio de forma estratégica pode ser a chave para se destacar e conquistar respeito. Quando você entende que o poder está em sua presença e no controle da comunicação não verbal, você começa a usar essas ferramentas a seu favor. O silêncio não é apenas uma pausa, é uma ferramenta ativa. E você pode usá-la para influenciar os outros sem dizer uma palavra. O poder do silêncio está ao seu alcance. Tudo o que você precisa fazer é aprender a usá-lo de forma consciente e estratégica em todas as situações da sua vida, para se tornar um líder mais influente e eficaz, sem esforço e sem precisar dominar a arte das palavras. O silêncio é uma das ferramentas mais subestimadas quando se trata de poder e liderança. Ao longo deste vídeo, exploramos como líderes ao redor do mundo, de Steve Jobs a Nelson Mandela, usaram o silêncio de forma estratégica para dominar o jogo sem uma única palavra. E agora, chegou o momento de aplicar esse conceito em sua própria vida. A chave para entender o silêncio como um novo poder é perceber que não se trata de apenas calar-se, mas sim de usar esse silêncio com inteligência. Quando você domina o jogo silencioso, o mundo começa a jogar segundo as suas regras. Ao longo da sua jornada, você perceberá que muitas das situações em que se encontra podem ser moldadas de forma sutil e eficaz ao adotar uma postura mais controlada, mais silenciosa e, por isso, mais influente. A magia do silêncio está na sua capacidade de criar uma expectativa, uma tensão que faz com que as pessoas ao seu redor se ajustem de maneira natural àquilo que você deseja. Quando você começa a aplicar esses princípios de forma consciente, em reuniões de trabalho, negociações ou até mesmo em conversas informais, você se tornará não só mais influente, mas também mais respeitado. O silêncio, quando utilizado com sabedoria, vai além de uma simples ausência de som.
Ele se transforma em uma ferramenta estratégica poderosa, capaz de mover pessoas e situações de maneira que palavras nunca poderiam. Você já parou para observar os líderes que admira? Muitos deles são mestres nesse jogo silencioso. Eles não precisam falar o tempo todo ou tentar se impor verbalmente. Eles sabem que a verdadeira liderança está em se manter calmo, em controlar a dinâmica de cada interação sem a necessidade de gritar ou de dominar a conversa com palavras. Agora é a sua vez. Comece a perceber os momentos do seu dia a dia onde o silêncio pode ser a chave para uma ação mais poderosa. Em uma reunião de trabalho, em uma negociação difícil ou em um simples encontro social, você tem a capacidade de influenciar e dominar a situação através do seu controle sobre o silêncio. Cada pausa estratégica, cada olhar calculado, cada momento em que você decide não responder imediatamente, será uma pequena vitória em direção a um controle maior da sua vida e das suas interações. A habilidade de ficar em silêncio sem parecer desconfortável ou inseguro é uma das competências mais poderosas que você pode desenvolver. Ao aprender a usar o silêncio a seu favor, você será capaz de comandar a atenção das pessoas, gerar respeito e fazer com que elas ajam de maneira alinhada com o que você deseja, tudo sem a necessidade de esforço excessivo. O mundo ao seu redor vai começar a responder de forma diferente quando você começar a dominar o poder do silêncio. Em vez de se ver em situações onde você precisa se esforçar para ser ouvido, você será aquele que as pessoas naturalmente ouvirão e respeitarão. O silêncio vai se tornar sua maior ferramenta de influência. E com isso, você será capaz de controlar a direção das situações de forma mais eficiente e com mais confiança. Isso não significa que você precisa se isolar ou se tornar uma pessoa fria, mas sim que você pode usar a sua presença de uma forma que transmita autoridade e respeito, simplesmente através do que você não diz. A partir de agora, desafie-se a observar com mais atenção os líderes ao seu redor, especialmente aqueles que você admira. Como eles se comportam, como eles comunicam poder e autoridade. Você perceberá que muitos desses líderes não são aqueles que falam demais ou que buscam o centro das atenções. Ao contrário, eles são aqueles que sabem o valor do silêncio, que entendem a psicologia do não dito e como usá-lo de forma estratégica. Agora, é sua vez de aplicar esses princípios. Com cada interação, com cada momento de silêncio que você escolhe usar, você estará mais perto de se tornar um líder silencioso, mas imensamente poderoso. O poder do silêncio está ao seu alcance. Não se trata de se calar por medo ou insegurança, mas de usar o silêncio como uma arma estratégica para controlar a dinâmica ao seu redor. O silêncio é uma habilidade que todos podemos dominar, e quando o fazemos, o mundo começa a jogar segundo as nossas regras. Este é o momento para começar. Comece agora. Observe seu comportamento e veja como o silêncio pode mudar a forma como você interage com as pessoas e com as situações em sua vida. Não subestime o poder de uma pausa, de um olhar ou de uma presença silenciosa. Eles têm o poder de transformar tudo. Se você gostou desse conteúdo e deseja continuar aprendendo sobre como melhorar suas habilidades de liderança e influência, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Comece a aplicar o jogo silencioso na sua vida e compartilhe nos comentários como o poder do silêncio tem impactado suas interações. Lembre-se, a verdadeira liderança começa no controle de si mesmo e na maneira como você escolhe usar o poder do silêncio. Vamos juntos nessa jornada de transformação.